de uma proposta que você não pode recusar. Dizia a Camila, nossa querida parceira de Cine Expresso, que o ano de 1939 foi um ano muito difícil para as inimigas, um ano difícil de escolher os premiados do Oscar. Bom, eu acho que o ano de 1973 foi um ano difícil também, mas foi um ano, assim como 1939, muito legal. Foi o ano de O Poderoso Chefão e Cabaré, e o Cine Expresso, na contagem regressiva para o Oscar, sempre, né, na fervura do Kisuko, vem relembrar um pouco dos momentos dessa cerimônia desse ano, que foi tão marcante. Gente, o Kisuko ferveu em 1973. Bom, nós temos como melhor filme Poderoso Chefão, que é um filme do Coppola, que é um filme muito conhecido, né, até hoje, é um ícone da cultura pop, mas a história por trás desse filme é uma coisa muito extraordinária. Bem, o Coppola, ele vem de uma família de descendentes italianos, e ele foi uma criança bem solitária, ele sofria bullying na escola, e ele teve pólio da infância, o que dificultou ele, assim, para andar, assim. Depois ele ficou com sequelas disso. E ele se formou em cinema e ele começou a trabalhar para a Seven Arts, que era no departamento da Seven Arts. E ele colaborou com vários roteiros, como Essa Mulher é Proibida, com a Natalie Wood. Ele ajudou no roteiro de O Pecado de Todos Nós. Só que ele cansou daquele trabalho e ele decidiu largar a barca. E aí o Coppola fez alguns filmes independentes nesse período, no final dos anos 70, e no começo dos anos 70, o pessoal estava querendo adaptar O Poderoso Chefão, né, que é um romance do Mario Puzo, né, na verdade se chama O Padrinho, mas anyway. O estúdio estava querendo adaptar e eles queriam um diretor, começou meus erros. Eles queriam um diretor que cheirasse a espaguete. Ou seja, eles queriam colocar um Italian realness no filme. Então, por isso, eles chamaram o Coppola, que era descendente de italianos, então nada melhor do que chamar alguém que conhece, né, que vive ali, que sabe como são os italianos, que nem o Coppola. Bom, a maior treta de O Poderoso Chefão talvez seja o fato de que o Coppola não queria fazer esse filme. Ele detestou a ideia desse filme desde o começo, porque ia contra todas as ideias que ele tinha sobre Hollywood. O Coppola gostava de fazer filmes de autor, né, filmes independentes, e O Poderoso Chefão era um filme baseado num livro, ele não ia ter muita liberdade, ele gostava de Fellini, Godard, e não tinha nada disso em Poderoso Chefão. Então ele não queria fazer e isso gerou muitas tretas. Ele estava endividado com a Warner e foi o George Lucas que disse para ele: cara, tu tem que fazer esse filme, porque se tu não fazer esse filme, tu vai ficar endividado, tu vai ficar devendo, tu já tá na merda, basicamente. Então Coppola fez muito esse filme porque ele estava falido e ele queria ter dinheiro para poder fazer e financiar os seus próprios filmes. Ele se sentia sempre muito sabotado pelo estúdio, assim, porque o estúdio ficava achando que ele não tinha calibre para dirigir um filme como Poderoso Chefão, porque ele só tinha dirigido filmes independentes. E até tem uma história bem engraçada de que eles estavam procurando por locações em Nova York e o Coppola entrou numa loja de brinquedos e ficou lá. Então, esse era o Coppola da zoeira, basicamente. E foi tudo muito difícil para o Coppola, porque ele acabou se envolvendo no projeto, contrário aos conselhos do George Lucas, que disse para ele, com essas palavras, para relaxar e gozar. E o Coppola queria tomar conta de tudo, ele queria fazer a iluminação do jeito dele, ele queria escolher os atores e ele não queria que fossem atores artificiais, né? A característica do cinema dessa época dos anos 70 é esse grau de realness que os filmes carregam. Então a gente tem muitos filmes
que agora eles retratam a realidade, né? Que não é mais aquela coisa dentro do estúdio, os filmes são gravados fora, tem externas. Então o cinema estava passando por um processo de mudança. O Coppola queria escolher o Al Pacino, só que o estúdio não queria, né? Não queria o Al Pacino. Mas acabou que a decisão do Coppola prevaleceu. E também teve problemas com o Marlon Brando, porque o Marlon Brando naquela época estava na lista negra, depois eu vou falar mais um pouco disso para vocês, dos atores, então o estúdio não queria ver ele nem pintado de ouro, porque ele já tinha aprontado várias e ele estava gordo e todas essas paradas muito loucas. Mas o Coppola lutou pelo Brando e ele conseguiu fazer com que ele fizesse parte do filme. E desde o momento em que o filme começou a ser feito, ele estava previsto para ser um flop. Ah, vai flopar, não vai dar certo. E uma das maiores surpresas é que Poderoso Chefão não só foi um grande sucesso, como ganhou o Oscar de melhor filme. Então, o nosso Oscar de melhor filme de 1973 é para esse filme cheio de tretas que foi O Poderoso Chefão. Em 1973, é claro que o Kisuko não só ferveu no Poderoso Chefão, né? Ele ferveu também no dia da cerimônia do Oscar. O Marlon Brando ganhou o prêmio de melhor ator pelo papel do Don Corleone, né? Poderoso Chefão. E ele não compareceu. E aí na cerimônia ele mandou uma mulher, né, vestida com trajes de nativa, né, para dar um discurso na academia a favor dos nativos, né, dos índios americanos. Então ele não aceitou o Oscar nesse ano, né, não foi buscar. O Marlon era um ator que ele não gostava muito de premiação, na verdade ele não gostava do sistema inteiro de Hollywood. E foi uma treta do mal para conseguir que ele entrasse no Poderoso Chefão, porque ele estava completamente mal visto. Ele tinha feito um filme no Tahiti alguns anos atrás e rolou um boato de que ele teria passado gonorreia para todas as atrizes do filme. E também porque ele estava muito gordo e a aparência dele já não estava aquelas coisas. E as pessoas pensavam, né, do estúdio, como é que esse cara vai fazer o papel de um italiano? Não tem. E aí o Coppola, ele acabou forçando o pessoal do estúdio a ver um teste do Marlon Brando, em que ele se transformava no papel, se transformou no Don Corleone e ele acabou conseguindo o papel, o que foi um dos melhores papéis da carreira dele, né? Aquela voz rouca que é inesquecível e acabou vencendo o Oscar. Para melhor atriz, a gente teve a Liza Minnelli ganhando por Cabaré, que é um musical do Bob Fosse, que ganhou também o melhor diretor. Que é um filme sensacional, assim, um dos melhores musicais que eu já vi na minha vida. E muitas pessoas alegam que esse Oscar da Liza foi como se fosse uma compensação pela mãe dela, né, a Judy Garland, não ter ganho o Oscar. Eu acredito que não seja bem assim, porque a Liza é uma atriz muito talentosa e ela prova isso em Cabaré. E é muito legal porque a personagem dela, a Sally, nesse filme, ela tem um lado bastante leviano e um lado muito sensível ao mesmo tempo. E essas duas coisas caminham juntas ao longo do filme e tornam a Sally uma personagem muito interessante. A gente também tem as canções, né? Life is a Cabaret, né? E ficou bem célebre. Cabaré, Money, Mine Hair. Então, nada mais justo do que a Liza ganhar o Oscar pelo papel da série. No prêmio humanitário Jim Herzog, a gente tem a Rosalind Russell, outra flopada tadinha do Oscar, que ganhou, e ela nunca ganhou nenhum Oscar honorário, infelizmente. A Rosalind foi indicada 4 vezes ao Oscar,
E ela é uma grande atriz, assim, de comédias. Ela fez Nanny, fez As Mulheres, que é um filme do George Cukor com a Joan Crawford, que ela tá hilária no papel da socialite fofoqueira. His Girl Friday, que é um filme com Cary Grant, é uma screwball comedy, também, que ela tá maravilhosa. E Picnic, que acho que é o meu filme favorito, assim, dela, que é um filme com William Holden e com a Kim Novak, sobre uma cidade, sobre um cara, um forasteiro que chega, e a Rosalind faz o papel de uma professora solteirona, e é muito legal ver ela, porque ela já tá mais velha, assim, e é em Technicolor, e tu consegue ver ela deslanchar, assim, no papel, e dar tudo melhor, assim. Tem uma cena muito tocante, que é quando ela tá na festa, tem uma festa no meio do filme, e ela começa a falar várias coisas para Kim Novak sobre ser solteira, sobre juventude, esses papos assim. E é muito triste e é muito legal ao mesmo tempo tu ver todo o potencial que ela tinha. Mas Rosalind não tinha potencial suficiente para o Oscar, infelizmente. Então ela ganhou esse prêmio humanitário em 1973. A gente fica por aqui com os nossos vídeos da contagem regressiva do Oscar. Se vocês lembrarem de alguma coisa desse ano, de 1973, por favor, comentem. E vamos, que agora falta muito pouco mesmo pro Oscar. E aí, quem é que vai ganhar?